Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Política em Debate. Evidentemente, o assunto durante todo o dia de hoje e nos próximos dias vai ser, óbvio, né? O pretenso levante de ontem popular promovido por em torno de 5 mil bolsonaristas. Lembrando que aquelas pessoas que votaram em Bolsonaro foram simplesmente 48 milhões. Vamos lembrar também que eles tinham convocado, e a expectativa deles era de ter 1 milhão de pessoas na esplanada dos ministérios. 1 milhão. Eles tiveram 5 mil, que chegaram 100 ônibus lá. Então nós temos aí 0,5%. Mesmo assim, foi o caos todo que todos vocês que acompanham os nossos vídeos, e tudo em termos de mídias sociais e também das informações nos principais veículos de comunicação, sabem da depredação que esses vândalos, esses safados, esses golpistas, esses fascistas, e como disse Lula, entre os fascistas nazistas também, e canárias, não é? Promoveram com o bem público, com os símbolos que são tão caros para a gente, que são os símbolos da República, destruindo quadros, defecando no Palácio do Planalto, roubando armas do Palácio do Planalto, destruindo o STF. Senado, eu não sei a bagunça que eles fizeram, a destruição que eles fizeram, mas eles estavam lá também. Ou seja, uma horda de animais, porque isso não é gente, tá? Munido de uma doutrina muito própria deles, seja por fake news ou não. Se essas pessoas tivessem um mínimo de decência e fosse um mínimo cidadão e patriota, eles nunca iriam para lá fazer esse tipo de coisa. Eles protestariam de uma maneira civilizada. Aliás, o que o presidente Bolsonaro dizia, não, é legítimo ficar protestando. Não, não é legítimo nesse caso não, porque o tempo todo eles pediam um golpe de Estado. E golpe de Estado, na realidade, eu não posso pedir como cidadão. Eu não posso atentar contra a democracia. Então não era nada de legítimo. Eles já deveriam ter sido colocados no seu devido lugar, e esses acampamentos todos, que só tinha esse único cunho, que era tentar um golpe de Estado e roubar a democracia, já há mais de 60 dias. Isso já deveria ter acontecido, o resultado foi esse. Foi um corpo mole das autoridades constituídas, tanto no governo Bolsonaro, quanto no início também desse governo, tá? Com esse estado de coisa. E o que nós vimos ontem foi o ápice disso, muito semelhante ao que aconteceu lá no Capitólio. Nós publicamos aqui também, no vídeo anterior, que em torno de 1.600 pessoas já estão detidas, 200 já na Papuda, e sabe-se lá quantos mais eles vão prender. Eu tenho certeza que os financiadores disso tudo vão fugir do Brasil. O governador afastado, o secretário de Segurança nos Estados Unidos, Anderson Torres, a AGU pediu a prisão dele ao STF e tudo mais. Mas eu gostaria de falar aqui, gostaria de fazer um balanço em relação ao Bolsonaro. O que o bolsonarismo ganhou com isso? O que o bolsonarismo ganhou com isso? O que essa seita ganhou com isso? Nada. Não iria ganhar nada, não é? Não iria ganhar absolutamente nada. Eles tinham a pretensão de dar um golpe de Estado. Como? Se isso fosse viável, já teria sido feito antes. Então, simplesmente foi um ato que foi um tiro no pé, como eu disse no vídeo anterior. E o Bolsonaro, que eu pensei que fosse um pouco mais esperto, na verdade se mostrou um grandíssimo inábil politicamente. Eu acho que, em função dos crimes que ele é acusado, que são mais de 30, contra as instituições democráticas, contra a ordem pública, contra também a população brasileira, através de acusação de genocídio, de corrupção em vacinas e tudo mais, isso é o governo inteiro dele. Quando ele perdeu, agora para o Lula, se ele fosse um pouco inteligente, sabendo que ele, se não vencesse, já que não venceu, ele muito provavelmente seria processado e preso, ele podia ter pensado, bom, eu vou tentar livrar a mim e os meus filhos. E nessa visão de futuro, se ele fosse um pouquinho mais inteligente, mas os adjetivos contra ele são números, né? Brutamonte, boquirroto, truculento e tudo mais, especialmente pouco inteligente, ele apostou no caos. Ele apostou que ainda seria viável um levante popular e ele então voltaria, não é, triunfalmente ao governo, né, num governo autocrático. Mas ele incentivou isso de voz? Não, ele não incentivou, mas ele incentivou com o silêncio dele. E não precisava nem incentivar de novo agora, porque durante todo o mandato dele ele incentivou isso. Durante todo o mandato. Então, se ele fosse um pouquinho mais perspicaz, mesmo com 27, 28 anos de deputado federal, ele teria desestimulado, assim que perdeu, teria reconhecido a vitória de Lula, teria desestimulado todos esses movimentos, tá? Com ênfase, né? Reafirmando ele o caráter da democracia, reconhecendo que foi perdedor,
dizendo que nas próximas eleições, aí já que 48 milhões votaram nele, a gente vai tentar de novo, passasse a faixa para o Lula, não teria acontecido nada disso. Nada. Talvez até ele saísse ileso, num grande acordão depois, que essa gente costuma fazer entre eles. Não. Não, ele deixou que a coisa chegasse até esse limite. Mas por que ele deixou? Ele é o autor intelectual de tudo isso. Ele é o culpado político de tudo isso. Ele não é o culpado físico, ele está nos Estados Unidos. Mas ele é, a autoria disso é dele. Todas as digitais são dele. As digitais são dele. E agora? Agora, se ele não conseguiu dobrar o STF com todo o poder que ele tinha enquanto presidente da República no governo dele, agora o STF, ferido, com as suas instalações totalmente destruídas, com o processo que já corre lá, que acusava justamente os bolsonaristas de atentarem contra o STF, e agora sendo materializado, os caras vão para cima dele. Então as consequências aqui no Brasil vão ser óbvias, né? 2026 para ele acabou. Simplesmente acabou. Vai estar inelegível. E se não tiver inelegível, preso. Tá? Se ele conseguir a cidadania italiana, de repente nem é preso. Mas vamos aos desdobramentos. Ele está foragido nos Estados Unidos. O Joe Biden, em função disso, lá ele tem o Trump. É claro que ele não quer um incitador de violência e de insurreição como o Bolsonaro, que acabou de acontecer aqui. Então, a primeira coisa que ele declarou ontem já foi, não. Tipo, ele não é mais bem-vindo aqui nos Estados Unidos. Isso em rede social. O próprio Joe Biden. Isso foi ressonado, ratificado pelos democratas. Ou seja, vão deportar ele? Não. É claro que não vão deportar, não tem nenhum pedido de prisão para ele. Ele viajou com o passaporte diplomático. Tá? Esse passaporte, não sei se ainda vale ou não, mas muito certamente vão fazer uma puta pressão para que ele saia dos Estados Unidos. Afinal de contas, não é? Ele é um incitador, né? E especialmente daquela galera bolsonarista que mora nos Estados Unidos. Então, lá não vai ser o ninho dele. A opção dele, que ele já vinha costurando, era pedir cidadania italiana e voar para lá e fixar residência. Mas lá os deputados progressistas também já disseram, a gente está muito atento a isso. Depois dessa, talvez nem a Itália queira mais Bolsonaro lá. Então, Bolsonaro conseguiu fazer uma grandíssima de uma merda para ele mesmo. Sabe por quê? Porque ele é burro. Ele já deveria, lá quando ele fez apologia à torturador no plenário do Congresso, ter sido cassado. Não foi. Não foi. O resultado é esse. Então agora está na hora de corrigir esse erro.